Está cada vez mais difícil de pagar as nossas contas mensais, o tempo passa e os boletos não deixam de chegar. Agora, os aluguéis residenciais, pessoal, ficarão mais caros e é tudo isso que os últimos movimentos estão indicando nessa direção. O Mano Ferreira tem aqui o diagnóstico preciso. É por aí? Pois é, Marinho. É o 7º ano consecutivo em que nós registramos um aumento no preço dos aluguéis. Em 2024, nós estamos falando de um aumento de 13,5% no valor do aluguel, que é bastante expressivo. A moradia é um dos itens do orçamento do brasileiro mais significativos do ponto de vista da renda do brasileiro. Mas talvez a metade meio cheia do copo é que trata-se de um aumento ligeiramente menor do que nos anos anteriores. Em 2022, o aumento foi de 16,5% e em 2023, de 16,16%. Então, os 13,5% do ano passado continuam representando um valor muito importante, mas uma leve desaceleração do ritmo de crescimento do aluguel. Agora, sem dúvida alguma, para lidar com esse fenômeno, o que a gente precisa é ter mais oferta de imóveis para que a gente tenha um equilíbrio desse preço e o valor do aluguel possa voltar a cair. Eu não quero ficar aqui de profeta do apocalipse, não, e nem de catastrofismo, mas, Jess Peixoto, PP, o Brasil parece que está reunindo todos os ingredientes de estar numa espécie de bolha imobiliária que pode estourar a qualquer momento, né? Sim, então, não? Aqui no Brasil a gente está tendo um aumento muito considerável do preço do aluguel. Inclusive, pasmem, a cidade com maior preço de metro quadrado, inclusive é de São Paulo e é Barueri, entre as capitais, São Paulo lidera. E por isso você que talvez esteja buscando aí um imóvel recentemente por conta de uma obra, eu tive que ir atrás de um imóvel, eu fiquei assustada. O Mano mora perto de mim, então ele sabe que a obra incomoda muito. É a obra do metrô. É, a obra do metrô. E ela tá na fase 24 horas. Tive que ir atrás de uma nova residência. Eu fiquei um pouco assustada no comparativo ali há 2 anos com o aumento do aluguel em São Paulo, de fato. Isso também está ligado a um mercado de trabalho mais aquecido. Isso realmente impacta, as pessoas estão alugando muito. E também, claro, a taxa de juros alta, que muitas vezes faz com que as pessoas decidam por não financiar seus imóveis, por não ter sua própria casa e vivam de aluguel. Então, assim, são várias pressões que levam o aluguel a aumentar. Em cidades como Salvador, o aumento foi de 33%. Teve o maior aumento dentro do país na taxa aí do aluguel. Então, é uma situação, André, muito triste para quem está alugando aí, para quem está se mudando. E fica a dica, talvez, se não tiver nenhuma obra perto do seu local de residência, vale a pena você se manter nele. Porque o valor do aluguel aumentou mais do triplo, praticamente, da nossa inflação. Eu acho que esse é o famoso sua casa, minha dívida. Não é isso? Estamos diante do sua casa, minha dívida. PP, agora, o pessoal cai em cima e também não alivia a barra para a geração Z, né? O pessoal que acho que nasceu em 2006 adiante. Com o custo de vida proibitivo do jeito que está, isso é problema do primeiro mundo também. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, a gente vê uma crise absurda nesse sentido. É difícil também você cobrar o pessoal mais jovem de sair da casa dos pais e só ficar taxando eles como mimados, incapazes de dar sequência na própria vida, com o custo de vida do jeito que está, né? E vai cada vez piorar, Marinho. Em relação ao custo de vida, a tendência do mundo atual é inflação alta e taxa de juros elevada, né? Depois do Covid, isso aconteceu. Sim. E tem um ponto que eu queria deixar claro aqui também, né? É claro que o aluguel subiu 13,5% em 2024, mas está tendo uma desaceleração desde 2022, né? O ajuste tem reduzido consideravelmente desde 2022. E tudo isso tem uma questão conjuntural e estrutural, né? Conjuntural porque, na época do Covid, por exemplo, os proprietários deixaram de revisar o valor dos aluguéis, né? Então, eles acabaram recompondo o preço nos últimos 3 anos. Ficou represado, né? Ficou represado. Então, isso não vai ter mais. Então, a tendência, em modo de ver, é isso, nos próximos anos, diminuir consideravelmente. E tem um aspecto que já se colocou aqui, né? O mercado de trabalho no Brasil está muito aquecido. Então, as pessoas, de certa forma, estão deixando de morar em república, morar com os pais e passando a morar sozinho. E quando a procura aumenta, né, o que acontece? Os preços aumentam também. E a taxa de juros elevadíssimas que o Banco Central vem empreendendo no Brasil também ajuda, de certa forma, o preço do aluguel a aumentar. As pessoas estão comprando menos imóveis. As pessoas estão tendo menos o sonho da casa própria, né? Porque é impossível você se vincular
a uma taxa de juros de quase 15%, né, ao ano. Né? Mas também tem um fator cultural, né? Porque hoje as novas gerações, elas sonham menos com o sonho da casa própria, assim como sonham menos com o sonho do carro próprio. E o carrinho do baú? Eu não sonho com eu sou parte dessas novas gerações, porque eu não sonho com nenhum. Mas eu acho um ponto cultural também importante, porque eu tava conversando com a minha corretora, Pepe, uma coisa que ela falou foi que apartamento aqui na região de São Paulo de 3 quartos, ele tá muito difícil de alugar. E o apartamento ali padrão de 1 quarto, no máximo, ele tá muito mais fácil. Então, os preços estão quase se equiparando pelo tipo de imóvel. Os famosos estúdios, loft. Loft, estúdio. Esse tá correndo mais rápido aí, os aluguéis. O que você acha, Pepe, dos estúdios e dos lofts? Não, eu acho que tá tendo uma situação que o Mano colocou aqui, que é a questão do nomadismo, né, cultural, que pegou certa parte da juventude. Né? Nomadismo cultural? As pessoas querem morar perto do lugar que trabalha, não é? Sim. E querem ter a possibilidade de ter mobilidade, de escolher o imóvel de acordo com a realidade que ela está naquele momento. Então ela prefere ter o aluguel para poder morar Vila Olímpia, Jardins, morar fora do Brasil, voltar. Então o aspecto da mobilidade... Um parêntese, que assim como hoje a pessoa não passa mais 10 anos no mesmo emprego, Sim. aí não quer passar 10 anos na mesma casa, Aí, ó. porque quer morar perto do trabalho. Então, Repare bem. é um ciclo sentido. que se A alimenta. mobilidade faz com que tenha esse também aumento de aluguel, de certa forma, também. Nos últimos 3 anos, eu morei em 6 cidades diferentes. Então, eu sou a prova viva do que Exemplar eles estão aqui. falando. Tá lá. certo. O exemplar da Nossa nova cobaia. geração. Nossa cobaia imobiliária, Jess Peixoto. Não sei como a Jazz aguenta se mudar, porque se mudar é horrível. É caos. E você, meu amigo, um pouquinho mais abastado, que deve estar com saudades aí da época que aluguel nas alturas era quando você alugava um apartamento na cobertura só. Mas, pelo visto, é a realidade aí desse custo de vida proibitivo que não só a gente está vendo aqui no Brasil, mas também no primeiro mundo, para a gente abandonar de vez aquele complexo de vira-lata e se compenetrar, que é um problema global. Agora, pra gente, como diria Ciro Gomes aqui, Pepe, o teu guru, teu amigo, ele disse, a gente já pacificou o diagnóstico. Agora eu quero saber as terapêuticas. Precisamos construir mais. Construir mais. Se a demanda é maior, nós temos que aumentar a oferta. Como é que resolve? A gente precisa diminuir, por exemplo, a burocracia para construção, as restrições de construção. Hoje nós ainda temos no Brasil uma realidade, por exemplo, de vagas obrigatórias de garagem que encarecem o preço do apartamento, numa realidade que muita gente não deseja mais ter carro. Então, por que ter vaga obrigatória? Que você acaba fazendo com que você tenha andares ociosos na prática no prédio. Então, no lugar de utilizar o metro quadrado no seu máximo potencial construtivo de moradia, de uso misto, de fachada ativa, para você ter uma diversidade de usos do espaço urbano, a gente ainda tem muitas restrições que diminuem o potencial da oferta de moradia. Então, há uma agenda muito importante de permissão e facilitação de construção de moradias nas cidades brasileiras. Você acredita que o Ministério de Desenvolvimento Regional dá a entender que dos 60 milhões de imóveis urbanos no Brasil, 30 milhões tem alguma irregularidade? Falta alguma escritura? Falta alguma pendência? É gigantesca. Para vocês entenderem onde a gente está pisando. Isso sem mencionar as favelas aí que pintam aí os morros e subúrbios de tantas metrópoles brasileiras. Nós temos imóveis que ficam anos e anos fechados porque nós temos um problema de sucessão. O proprietário original morreu, aí você tem os filhos, os herdeiros brigando por aquilo, ninguém pode utilizar efetivamente o imóvel, fica ali, às vezes, uma década com o imóvel parado, porque não se resolve o problema na justiça. Isso gera um problema urbanístico até de manutenção desses imóveis. O quanto nós temos de prédios em áreas centrais, em metrópoles brasileiras, que ficam parados, sem uso, por problemas como esse, que precisam ser resolvidos. O Mano aqui veio com uma solução. Trouxe aqui o projeto. Mano tem projeto. E você, Pepe, tem projeto? Eu não concordo com o que o Mano colocou aqui, não, falando que a solução é construir mais. Né? Eu acho que se construir mais com a taxa de juros do jeito que está, ninguém vai comprar imóvel hoje em dia no Brasil. Né? Imóvel no Brasil virou um artigo de luxo. Né? No modo de ver a situação, tem tanto você fazer com que a população do Brasil se enriqueça, ganhe mais dinheiro,
né, aumente a renda do brasileiro, né, aumentando a renda do brasileiro, subir o valor do aluguel em 16%, aumentando o valor do salário médio em 30%, no modo de ver, não é nenhum absurdo. Pelo contrário, você faz a população ficar cada vez mais rica. E, no modo de ver, a solução também passa pela horizontalidade territorial, né? Não é construir mais imóveis, é fazer com que as pessoas que moram mais longe, né, e que podem morar mais longe em imóveis que lá já estão, consigam chegar no centro urbano, centro expandido do Brasil, de uma forma muito mais fácil, né? Aí, o que vai acontecer? As pessoas vão se expandir, né, do centro expandido, do centro de São Paulo, para outras regiões de São Paulo, e para as regiões, inclusive, do estado de São Paulo, e vai conseguir vir trabalhar no centro. É assim em qualquer núcleo. É assim em qualquer núcleo urbano do mundo, né? Nova York é assim. As pessoas moram em New Haven, e moram em New Jersey, conseguem vir para Nova York. Sim. É assim na Itália, é assim na França. Então, ou seja, o Brasil deveria fazer a mesma coisa. Políticas públicas de mobilidade muito mais intensa. A gente precisa seguir adiante.